Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu já tratei com algumas clientes minhas, acabou originando um novo tipo de mapa que eu tenho feito. Eu confesso que eu não comentei nada sobre esse mapa ainda, porque ele está em período de teste, assim, é uma coisa que assim, é uma coisa um pouco íntima ainda, mas nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre esse mapa. Inclusive, eu preciso conversar com vocês sobre o mapa de Saturno também, que é um novo mapa voltado só para o posicionamento de Saturno, o retorno de Saturno na vida de uma pessoa. Se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo pelo meu e-mail, marinamurataro, com tzinho no final, @gmail.com. E através desse e-mail eu explico como é que funciona o mapa de Saturno, especialmente aí para quem quer saber um pouquinho sobre as limitações, mas também as grandes lições e o potencial de descoberta de Saturno no seu mapa, tá? Especialmente em virtude desse momento que é o retorno de Saturno, tá? Que começa ali entre os 29, mas a gente tem o segundo retorno, que vai acontecer aos 60 anos ali. Então, tem esse mapa, que eu já divulguei nas minhas redes sociais. Então, se você tiver interesse, entre em contato. Mas o mapa de Vênus é um mapa que eu ainda não abri completamente para vocês. Tem a ver com estilo, tem a ver com estética, tem a ver com energia de sensualidade, de sedução, tá? É algo que é muito poderoso, às vezes parece magia, mas não é, porque o posicionamento de Vênus está lá para todos nós, não é mágica, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje, tá? Então, Vênus e como despertar para a sua sensualidade. É um fato que às vezes nós conhecemos uma mulher e anos e anos depois a gente topa com essa pessoa e ela está completamente diferente. E tem uma energia mais sensual, mais atraente, tem uma beleza diferente nessa mulher e a gente não sabe o que que é, né? Geralmente, de forma inconsciente ou de forma totalmente natural, essa mulher, ao atingir a maturidade, ela começou a entender a sua Vênus. Não necessariamente ela entende de astrologia, tá, galera? Às vezes ela não tem a menor noção de astrologia, mas inconscientemente ela sentiu aquilo. Afinal de contas, o nosso mapa funciona sobre nós. A influência dos planetas estão em diálogo comigo o tempo inteiro. Então, não necessariamente a astrologia vai te dar a resposta. Às vezes, você, mesmo inconscientemente, chega a ela. Então, aquela mulher mudou o estilo dela, ela mudou o perfume que ela usava, ela mudou o tipo de maquiagem que ela faz. E aquilo, pá, aquilo criou uma diferença gigantesca nela. Recentemente, fizeram uma entrevista aí com a esposa do Justin Bieber, a Hailey Bieber, e ela falou que ela se veste com a Vênus dela. Eu acho que foi ela que disse isso, gente. Se não foi, vocês me perdoem. Tô fazendo fake news aqui, não. É alguém famoso, uma mulher famosa aí disse isso. Que, que ela tem o hábito de se vestir com a sua Vênus. Por isso que ela é tão, assim, ela se destaca tanto pelo estilo dela. O signo da Vênus, enfim, o posicionamento, a astróloga deu essas coordenadas para ela e foi algo que fez sentido que ela gostou. Porque vejam bem, o que eu vou falar aqui nesse vídeo não pode oprimir você. Olha, o ideal para uma mulher que tem uma Vênus no signo tal é ter um cabelo grande. É o melhor para essa energia de sensualidade, atração, autoconfiança nela. Ah, mas ela gosta de cabelo curto, então ela não tá ela ainda não entrou num ponto de evolução pessoal em que ela entendeu inconscientemente aquilo. Então, se ela for forçada a fazer algo, não vai fazer bem a ela, óbvio. Então, o que eu estou aqui defendendo não é você ser forçada a assumir um estilo que você não gosta, mas é quem sabe refletir sobre isso, né? Inclusive, no mapa de Vênus com o qual eu estou trabalhando, que eu tenho desenvolvido, conversado com alguns clientes, a gente tem é, recortado esse mapa. Isso é um ponto importante no mapa de Vênus. É um ponto em que a gente vai tratar o quanto aquela mulher está, às vezes, desassociada da sua Vênus. Porque durante o crescimento, a maturidade, principalmente ali entre 12 e 15 anos,
teve trauma, teve bullying, enfim, às vezes você vem de uma família muito castradora e você não pôde fazer aqueles testes, sabe? De botar um decotezinho um pouco maior quando você tinha 15 anos, uma saia um pouquinho mais curta, porque, nossa, foi reprimido aquilo imediatamente, ou você acha que aquilo é uma coisa errada, é algo demoníaco, a mulher querer ser sensual. Então você foi alimentada numa energia que reprimiu um pouco essa parte de Vênus na tua vida. Flertar é feio. A mulher, Vênus é como a gente flerta, minha galera, né? E se você foi reprimida nesse lugar de flerte, de autoconfiança com o sexo oposto, enfim, você provavelmente você não desenvolveu tua Vênus. Ela está lá, mas ela não está ativa. Então, a ideia é justamente quando você começa a vestir-se de Vênus. O que é vestir-se de Vênus? Ativar o signo. E também tem complexidades, né, gente? Não é só o signo, mas é também o elemento dessa Vênus. É os planetas com os quais Vênus vai entrando em contato no nosso mapa, que trazem uma complexidade um pouco maior. Mas só pelo signo você já tem uma noção muito clara, porque como eu acabei de falar, o signo tem um elemento. O elemento vai ditar muito da vibração, do temperamento daquela. Vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal, né? Na minha adolescência, eu passei ali por alguns momentos complicados, como toda menina, né? Eu sou uma pisciana, então a minha tendência natural, muitas vezes, é ser mais emotiva, investir de forma a respeitar os meus sentimentos, mas também me esconder um pouquinho, né? Mas eu tenho uma Vênus em Áries, que não foi muito bem trabalhada na minha adolescência, né? Eu preciso dizer, a minha Vênus em Áries, ela ficou um pouquinho, principalmente porque ah, havia ali uma autopercepção de eu não sou a mulher sensual, né? Eu sou a garota inteligente, eu sou a garota que gosta de falar de livros, eu sou a menina não CDF, mas é um outro arquétipo, é uma outra imagem, né? Então, eu fui descobrir a minha Vênus em Ares conforme eu fui estudando astrologia. E eu devo dizer que os 30 anos foram muito importantes na minha vida, né? Para me sentir mais segura, para experimentar com essa Vênus em Ares. Ares é um signo de fogo, gente. Então, o vermelho, eu vim vestida de Vênus para vocês hoje, da minha Vênus. Eu digo, hoje eu vou me vestir da minha Vênus. Hoje eu vou colocar dourado, hoje eu vou botar vermelho, hoje eu vou colocar um decote, hoje eu vou mostrar o topo dos meus seios, e é isso aí. Porque hoje eu preciso me reconectar com esse lugar da sensualidade dentro de mim, e a gente faz isso através do signo da nossa Vênus. Eu tenho muitos vídeos sobre Vênus neste canal, vocês podem pesquisar aí. Esse é só mais um, então eu não vou entrar em detalhes assim muito complexos sobre tudo que Vênus aborda, porque Vênus fala do que te dá prazer, do que te agrada, do que você acha bonito, de como você se sente admirada, o que você admira, relacionamentos afetivos. Né? Vênus ela tem um impacto muito grande no nosso mapa. Mas aqui a gente está falando de Vênus ativando a sensualidade feminina, a estética, o poder estético, o poder energético das cores, dos símbolos, ok? Existe símbolo certo, existe imagem certa, existe cor certa, existe a música ideal, tem toda uma fórmula muito gostosa para a gente se conectar com o nosso signo de Vênus, despertar para a nossa sensualidade. Principalmente as mulheres, gente, que acabaram de sair de um casamento muito longo, em que ela se sentiu, esse casamento, relacionamento, que você se sentiu muito destituída da sua sensualidade, da sua autoconfiança sexual, ou você passou durante muito tempo ou você passou durante muito tempo por um processo de desleixo, de indiferença com a sua própria autoestima, né? Então, ativar a Vênus nesses casos é muito importante. Uma forma da gente perceber, tá? Essas conexões que Vênus nos traz. Vou dar o exemplo novamente da minha Vênus.
Vênus em Áries, regida por Marte. Marte, por exemplo, ele rege vermelho. Então, Marte, por exemplo, é um planeta conectado com a cor vermelha, né? O tom vermelho. Não é o laranja, gente. Não é tons quentes. Marte é vermelho. Quando você vê uma mulher que tem uma Vênus em Áries, não interessa quem ela seja, de vermelho, você vê a diferença daquela mulher com qualquer outra cor. É automática. Tá? É uma energia automática. Cabelo, tá? Marte rege cabeça, Áries rege a cabeça da gente. Então, tudo que está na cabeça é importante, né, ser realçado quando você tem uma Vênus em Áries. Pode ser a sobrancelha, os olhos. Áries, Marte, tem muito mais a ver com uma persona sedutora, sexual, do que com uma romântica, por exemplo. Se ativa muito mais uma Vênus em Áries quando a mulher ela bota um decote, não quando ela bota um corte mais romântico. Então, pontos importantes para a gente ativar a nossa Vênus sedutora. Cores, as cores daquele signo, a energia do planeta que rege o signo, áreas do corpo, como eu acabei de falar, símbolos. Então, existem símbolos, imagens que automaticamente a gente associa a um determinado signo ou a um determinado elemento. Alimentação é importante, tá? Determinados alimentos, eles estimulam coisas dentro da gente, energias dentro da gente. Música. Existem músicas que estão muito mais associadas ao elemento fogo, ou ao elemento ar, ou ao signo de Áries, ou ao signo de Virgem. As atividades, gente. Existem atividades que, para uma mulher com uma Vênus em Áries, ativam a sexualidade dela. Uma mulher com uma Vênus em Libra ativa a sensualidade e a sexualidade dela. Ok? Eu trouxe 3 exemplos de mulheres aqui famosas, mas elas são mais antigas, tá? Porque vocês sabem que eu entendo pouco das modernidades. Eu não conheço muitas famosas de hoje, até porque eu acho que hoje em dia a gente não tem mais aquela grande figura feminina que represente esses arquétipos da sensualidade feminina, na minha opinião. Trouxe para vocês a Marilyn Monroe, a Grace Kelly e a Dorothy Dandridge, tá? Vou começar pela Dorothy. A Dorothy foi uma mulher lindíssima. Mas eu quero que vocês percebam como a Dorothy, que era uma escorpiana, parece que ilumina mais um ambiente, se torna mais sensual, se torna mais poderosa na sua feminilidade quando ela ri, quando ela sorri, quando ela parece que ela está em movimento, nas fotos, nos vídeos, muito mais do que quando ela está no escorpião dela, mais contida, mais misteriosa. É quando ela está sorrindo e parecendo mais aberta, mais espontânea, que ela brilha na sua sensualidade. A Dorothy tinha Vênus em Sagitário. Então, você que é uma mulher com Vênus em Sagitário que está me ouvindo, testa colocar cores mais quentes. Testa colocar um pouco mais de vibração no teu sorriso. Não fica se controlando demais. Sagitário tem a ver com as pernas, bota as pernas de fora. Né? A Grace Kelly. Grace Kelly também era uma escorpiana, mas ela tinha uma Vênus em Libra. Então, se a Grace Kelly, gente, ela tivesse pesado muito nessa energia do escorpião, que tende a cores mais escuras, a menos sorrisos e uma energia mais voltada para os olhos apenas. Não foi o caso da Grace. A Grace, ela não recebeu, até onde eu sei, nenhuma assessoria nesse caso astrológico, mas ela soube desenvolver muito bem a sua Vênus em Libra. Ela foi para esse lado do estilo, da moda, da coisa bem elegante, vestidos brancos. Os vestidos brancos da Grace Kelly são os mais famosos quando a gente pensa nela. Inclusive o vestido do casamento, né, que era branco. Havia uma elegância, muito mais do que transmitir a sensualidade misteriosa de Escorpião. A Grace Kelly optava por um estilo mais clássico. Libra. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, a gente não podia não falar de Marilyn, porque ainda em 2025, Marilyn ainda continua sendo o grande, o grande arquétipo. Eu acho que é a única mulher que se tornou um arquétipo. Porque a gente pode dizer que Audrey Hepburn era linda, Rita Hayworth era linda,
mas tornar-se uma imagem icônica do que seria sensualidade e beleza pertence a Marilyn, que na verdade era Norma Jean. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo do mapa feminino dela, e quem tiver interesse, o mapa feminino é um mapa que eu desenvolvi durante um tempo e depois comecei a trabalhar com as clientes, já fazem alguns anos aí, tá dando certo, o pessoal gosta. E a Marilyn, ela era uma geminiana. Se a Marilyn fosse apenas ser os gêmeos, no caso, a sua energia mais essencial, mais basilar, mas Marilyn tinha Vênus em Áries. Então vocês vejam que o cabelo foi muito importante. Você vê uma energia mais essência, né? Mais natural na Marilyn, quando ela está com o cabelo mais escuro, talvez nas fotos mais antigas dela, bem novinha. Mas quando ela opta por colocar aquele cabelo bem loiro, colocar aquela pinta aqui, ela está ativando Áries, gente. Ela está ativando uma energia imediata, né, que chama a atenção. E isso é uma coisa que quem tem Vênus em Áries precisa pensar. Se você tiver medo de chamar a atenção, tu não ativa a tua Vênus em Áries, porque Áries é o primeiro, lembra? Se olhar a Marilyn, Norma Jean, mas ela mesma, se você olhar ela com aquele cabelo loiro, com aquela pinta, com aquela, sabe, aquela cara bem sensual que ela fazia, que ela não sabia, ela não era boba. E tinha uma coisa interessante na Vênus em Áries da Marilyn, que era essa ativação da menininha, da menina que está flertando. Ah, eu estou flertando? Não sei. Que é uma coisa que a mulher com a Vênus em Áries, ela também deve ativar. É uma coisa meio brincalhona, né? Até mesmo uma certa inocência, se você assistir os filmes dela. Gente, eu acho que a ativação da Vênus da Marilyn foi fundamental para essa imagem que ela projetou. Vejam que eu não estou tratando aqui, gente, se você ativar demais essa Vênus, pode te desassociar da tua energia essencial, que é o teu signo solar. Então você tem que ter cuidado com isso. Mas em alguns casos é fundamental que uma mulher ela se volte para a sua Vênus, para ela acordar dentro dela algo que pode estar adormecido, ou até mesmo para ela se sentir mais poderosa nesse lugar feminino. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, eu queria mostrar para vocês esse anel lindo que eu comprei aí recentemente, ativando a minha Vênus em Áries. Essa é a Pedra do Fogo, tá, gente? Fiquei simplesmente apaixonada. Tem cores aqui que eu amo, que é o verde, o azul, mas a pedra é a Pedra do Fogo. Eu acho que a gente tem que ter sempre algum elemento no nosso guarda-roupa ou nos nossos acessórios que está conectado com a nossa Vênus. Ok? Fica aí a dica. O signo, o elemento, a energia basilar ali da nossa Vênus. Ok? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejam que esse mapa de Vênus eu não sei se eu já quero começar a trabalhar com ele, com o meu público extenso. Se você for minha cliente e você tiver interesse em fazer esse mapa, você entra em contato. Eu não sei se eu já quero recomendar isso para todo mundo. É alguma coisa que eu ainda estou trabalhando com as minhas meninas mais próximas. Então, se você for minha cliente, se você tiver interesse em fazer o mapa de Vênus, a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas eu ainda não sei se eu vou colocar essa questão no mundo. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo.